Vamos conversar sobre psicoterapia positiva, vou tirar algumas dúvidas. Amores, vocês sabem, eu sou psicóloga há 19 anos. Sou especialista em psicologia clínica e em medicina comportamental pela Unifesp. Trabalho desde 2007 e 2008 com psicologia positiva. Muitos dos livros, né? Muitos dos instrumentos que se tem hoje. Muita gente conhece a psicologia positiva porque foi meu aluno, conheceu através de mim. Isso eu fico muito feliz, né? Pelos capítulos que eu escrevo nos livros, dos congressos que eu dou palestras, mas é sempre falando de psicologia positiva. Então, a gente tem uma estrada, né? Uma estrada que não foi construída ontem. Eu tenho 19 anos aí de prática clínica e então a psicoterapia positiva, né? Então, por que eu comecei falando da minha jornada, né? Porque eu gostaria muito que tivessem me ensinado muitas das coisas que eu ensino nos cursos, que foi muito árduo, né? Eu não tenho arrependimentos, tá, gente? Eu só tô comentando. Eu não é lamúria, por favor. Até porque a gente não para de estudar nunca, tá? Mas eu gostaria que tivesse sido um pouquinho mais fácil. Tanto de pesquisas, né, que eu li, livros que eu li, congressos que participei, e até mesmo para entender como aplicar a psicologia positiva na prática clínica. Afinal, eu sou psicóloga e sempre atendi no consultório. Eu sempre fui psicóloga, né? Sempre assim, desde que eu me formei, é lógico. Tipo, Miriam, nasceu psicóloga? Vai saber, né? Muitos dos instrumentos, né, que eu desenvolvi foram os primeiros, né, de psicologia positiva, que é realmente para facilitar a prática, de se colocar a psicologia positiva na prática, né, facilitar a prática clínica. Por que eu estou falando isso? Todo mundo tem uma jornada, né? Mas é muito importante a gente conhecer a jornada daquelas pessoas que a gente pretende fazer curso. Por isso que eu estou me apresentando para você que ainda não me conhece. Eu sei que muitas das minhas alunas, dos meus alunos já me conhecem, mas eu estou me apresentando aqui. Antes de falar de psicoterapia positiva. Então, tem um conhecimento dentro da psicoterapia positiva que é da clínica, que é do consultório, né? Eu tenho um amigo, né? Ele é psiquiatra, que ele brinca assim: Miriam, a gente deveria pagar para os nossos pacientes, né? Quando a gente está aprendendo alguma coisa, a gente deveria pagar para eles, né? Do tipo, obrigada por eu ter aprendido. Ele veio, obrigada por ter me deixado ver que essa técnica funciona, que isso funciona, né? A gente deveria pagar para eles, né? Então tem muitas coisas que eu já apliquei e realmente a prática clínica eu atendo bastante, já atendi muito mais. Por que eu estou falando isso? Muitas das pesquisas, né, da própria psicologia positiva vêm dos Estados Unidos. São pesquisas principalmente em psicoterapia positiva. Então você tem que trazer, né? Você tem que ler, você tem que entender, você tem que fazer o curso e trazer para a nossa realidade. Então foi isso que eu fiz nesses 13 anos. Li, entendi, apliquei, trouxe para a realidade, para a nossa realidade. Então, por isso que eu falo assim, eu não estou lamentando, né? Só estou comentando que quando eu dou aula, eu ensino tudo aquilo que eu gostaria que tivessem me ensinado. A gente recebeu algumas perguntas em relação ao que é psicoterapia positiva, tá? O que é a psicoterapia positiva. E eu vou responder, ok? Amores, uma das perguntas que eu recebi, e é uma pergunta que muita gente faz, é uma dúvida muito comum, né? O que é psicoterapia positiva? É uma nova abordagem? Vocês sabem que a psicologia positiva é um movimento científico
que estuda a felicidade e o bem-estar. Então, a psicoterapia positiva, tá? Ela é o braço clínico, ela é o braço terapêutico da psicologia positiva. É como colocar a psicologia positiva, aquilo que a gente já sabe sobre bem-estar, aquilo que nós já sabemos sobre força, sobre potencialidades humanas, aquilo que nós já sabemos sobre resiliência, sobre os construtos que a psicologia positiva nos traz, colocar na prática clínica, no fazer, no dia a dia de quem atende. Isso é psicoterapia positiva. Então, não é uma nova abordagem, mas é um novo olhar para complementar a sua abordagem. Porque dentro da terapia, dentro da faculdade, vocês vão concordar comigo, nós fomos treinados para focar muito na psicopatologia. Isso está errado? Não, isso não está errado. Isso é bom? Isso é ótimo, tá? Só que com a psicoterapia positiva, nós podemos também ampliar o nosso olhar. Não só pelo aquilo que a gente aprende no conserte o que está errado, conserte, que é essa visão tradicional, olhe o patológico e conserte isso, sabe? Mas ampliar o nosso olhar no sentido assim, construa o que é forte, enxergue o que já é bom nessa pessoa e fortaleça isso que já é bom. Torne essa pessoa ótima naquilo que ela já é boa. Fortaleça e saiba como fortalecer. Entenda, né? Se você entende como o estresse funciona, entenda o que desfaz os efeitos do estresse. Entenda com a mesma acuidade, com o mesmo olhar que a gente entende como um indivíduo adoece e os mantenedores da sua patologia, da sua doença, a gente entender como um indivíduo ele se torna saudável e quais os mantenedores dessa estrutura saudável. E além de ser saudável, como ser feliz, como florescer. Então é esse olhar, essa ampliação que a psicoterapia positiva ela procura trazer para os psicólogos e psiquiatras, para equilibrar a balança, para que a balança fique justa. E quando a gente reorienta esse nosso olhar para investigar também os aspectos saudáveis do ser humano, a balança fica mais equilibrada. Talvez nem se a psicologia, né, se a ciência, se a psicologia não tivesse se desviado desse olhar, não focasse tanto nos transtornos, talvez nem fosse necessário a psicologia positiva. Mas a gente ficou aprendendo só sobre patologias. De novo, é importante? É importantíssimo. Mas a gente precisa de mais, a gente precisa equilibrar, né? A gente precisa entender, né, quais os aspectos da resiliência, o que promove resiliência, para que a gente possa ensinar para os nossos pacientes. E isso a psicologia positiva nos traz, já é possível entender, até em termos de circuitos neurais, o que é a resiliência. Só que a gente não aprende isso na faculdade. E a resiliência é um dos aspectos positivos dos seres humanos. Em psicoterapia positiva, a gente aprende até sobre crescimento pós-traumático. Então, se tornar uma pessoa melhor por conta daquele trauma que aconteceu. É o crescer, né? Então, a psicoterapia positiva, ela não é uma nova abordagem, mas ela veio para agregar, ela veio para complementar, ela veio para ampliar, né, o nosso olhar. Aí teve uma pergunta assim, eu achei até interessante, foi muito bacana montar a resposta, né? Por que a gente precisa da psicoterapia positiva?
né? Foi uma das perguntas. Eu achei interessante, eu falei, nossa, que bacana. E se a gente pensar que a maioria de nós, psicólogos e psiquiatras, tá? O campo de atividade é a psicoterapia, tá? Então, nós somos psicoterapeutas. Então, a atividade central de nós psicólogos, né, de psiquiatras, a atividade central é a psicoterapia. Então, por que a gente precisa da psicoterapia positiva? Para que a gente possa expandir o escopo da psicoterapia. Para que a psicoterapia seja também um lugar onde o indivíduo ele também aprenda aspectos da vida feliz. Como ser feliz? Para que procure o psicólogo, o psiquiatra, o indivíduo que quer aumentar a sua saúde emocional, quer aumentar o seu bem-estar. Então, por que a gente precisa da psicoterapia positiva? Né? Para a gente expandir o escopo da psicoterapia, para que a psicoterapia possa ser o lugar onde eu aprenda aspectos da vida feliz, aspectos da vida saudável, que eu aprenda as habilidades do bem-estar, para que eu possa ter realmente uma saúde mental positiva. Tá? Para que eu possa ter a saúde mental descrita lá pela Organização Mundial da Saúde. Então, aumentar o escopo da psicoterapia. Então, por isso que a gente precisa da psicoterapia positiva. Para a gente construir um olhar que vai além daquele olhar médico. Conserte o que está errado. Construir um outro olhar do modelo médico. O nosso olhar fortaleça o que está bom, sabe? Construa o que é forte. Faça a pessoa ela se tornar ótima naquilo que ela já é boa. A gente sai um pouco desse modelo. A gente começa a enxergar o indivíduo de uma maneira mais integral e não ficar só pela lente, só pelo viés da psicopatologia, que o nosso paciente ele é muito mais, né, do que só a sua patologia, né? Para não colar o rótulo, né, da patologia. Então, para atenuar até os impactos dentro da clínica, né? Para atenuar, para ensinar para os nossos pacientes o quanto que as emoções positivas protegem. E aí eu vejo muitos psicólogos, eu vejo muitos colegas de que quando a gente fala em emoções positivas, ainda acham que a gente só fala de alegria. Isso só mostra a fragilidade, o quanto que não está informado do que é psicologia positiva. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu escrevi um capítulo de um livro, ainda não foi publicado. Então, quando a gente escreve alguma coisa, a gente pesquisa bastante, né? É importante. É importante olhar lá as referências, né? A quantidade, na minha busca, né? A quantidade de emoções negativas que atrapalham o processo de aprendizagem, os números de artigos eram gigantes. Era assim, uau! Então, tipo assim, coloquei lá estresse no processo de aprendizagem, né? E as emoções negativas, era um monte. Quando eu colocava lá para pesquisar emoções positivas, pouquíssimos. Então, a psicologia positiva veio para tentar equilibrar. E o quanto que as emoções positivas, elas protegem o indivíduo. Essa semana eu fiz uma aula com a professora Judith Moscovitz, atual presidente da IPA, International Positive Psychology Association. E ela estava falando de emoções positivas. E é muito interessante que as emoções positivas, elas ocorrem ao mesmo tempo, elas podem ocorrer ao mesmo tempo que as emoções negativas. E elas, mesmo assim, elas desfazem os efeitos negativos desse estresse, e ainda amortece. E aí é muito bacana, porque é muito bacana quando você estuda algo, você aprende algo e vai para a prática. E eu tô com um paciente, né, que ele perdeu uma pessoa da família, né, então a gente trabalhando, né, o luto, e aí ele me disse assim, é engraçado que eu tô muito triste,
mas dentro de mim tem uma coisa que me diz que calma, a vida vai dar certo ainda, você tem muita coisa para viver. Então foi quando eu pontuei para ele, esse é o maior exemplo da presença da emoção negativa com a emoção positiva presente na mesma circunstância. A tristeza ao lado da esperança. Quando ele está triste pela perda da pessoa, da sua família, mas essa certeza de que, calma, ele ainda tem muita coisa para viver, isso é a esperança. Então elas existem. E essa esperança, ela é forte o suficiente para proteger esse indivíduo de um luto patológico. Vocês entendem a importância disso? O como nós precisamos compreender, ir além do olhar do modelo médico, de só ficar na psicopatologia. A gente precisa entender de emoções positivas, a gente precisa entender de potencialidades, a gente precisa entender que o indivíduo ele é um todo, e esse todo inclui aspectos positivos e aspectos também negativos. Quando eu estou protegido pelas emoções positivas, eu consigo até abraçar o mais profundo da minha alma. Eu consigo, com coragem, olhar para dentro. Então, é por isso que a gente precisa de psicoterapia positiva. Porque a gente precisa ampliar o nosso olhar, a gente precisa ajudar nosso paciente a sintonizar a narrativa dele, tá? A narrativa, a história dele, a narrativa dele com a resiliência, com os aspectos da resiliência. A gente precisa ajudar nossos pacientes a sintonizar a sua narrativa de história, né, da sua narrativa, com as demonstrações de suas forças pessoais. E a gente precisa estar apto para fazer isso. Eu sempre dou esse exemplo, né, das minhas pacientes, que uma das forças pessoais, ela era a humildade, e todo mundo falava para ela, em especial a família, né, de que ela tinha baixa autoestima. E quando eu falei que não era baixa autoestima, era humildade, era uma força pessoal, ela, eu sabia, eles, porque não tem sofrimento psicológico. Agora, se eu não conheço as forças, corre o risco de eu acreditar realmente que é baixa autoestima. Não, eu preciso conhecer o que é a humildade. Deixa eu ver as descrições da humildade. Olha, humildade é uma força pessoal, deixa eu ver como que ela se manifesta. E isso tudo que a psicologia positiva nos traz. E a psicoterapia positiva é o braço clínico, né, de como nós podemos utilizar tudo aquilo que a psicologia positiva nos traz, né, dentro da terapia, dentro do processo de terapia. Você pode dar dicas sobre como lidar com um adulto que tem depressão, síndrome do pânico, que tentou suicídio várias vezes, piorou esse ano, quando ela ficou mais tempo em casa. O que fazer para ajudar essa pessoa? É importante que essa pessoa, né, lógico, esteja em tratamento, tá? A depressão, ela é uma doença que tem tratamento e precisa ser tratada. Na psicoterapia positiva, nós vamos continuar trabalhando, atendendo a pessoa dentro da sua abordagem, mas nós vamos incrementar algumas práticas que a psicologia positiva nos traz, tá? Então, por exemplo, nós vamos psicoeducar a pessoa, né, bastante. Os meus pacientes que têm depressão, eles são muito psicoeducados, né, sobre o quanto que é importante criarmos emoções positivas e sobre algumas ações que nos ajudam a criar emoções positivas no momento presente para conseguir desfazer esses efeitos da tristeza, do estresse, para desfazer esses efeitos, para a questão da química cerebral. Tá? Algumas atividades que nós trabalhamos com os nossos pacientes é o cultivo de estados mentais positivos, tá? Então, são as práticas atencionais que eu ensino no curso, a prática da gratidão, exercícios físicos, tá?
para ajudar a modificar a química cerebral. Mas é importante que essa pessoa esteja em tratamento, tá bom, meu anjo? Tá bom? Beijo grande, meus amores. Tchau, tchau.